Vamos conversar mais uma vez com vocês. E hoje uma alegria especial por termos a oportunidade de falar de dois grandes amigos. A muitos devemos agradecimentos, a muitos temos apresentado o nosso coração repleto de gratidão. Por termos aprendido nesta casa, como bem falou Carlão na oração, estarmos aqui para aprender e para trabalhar. Devo muita gratidão a Marina e a Carlão por ter me permitido, durante todos estes anos, e me incentivado a fazer essas duas coisas: aprender e trabalhar. Agradeço a todos os trabalhadores da casa, agradeço especialmente aos mentores, dos quais teremos a alegria de conversar, e quero estender também o meu boa noite inicial aos ouvintes da Rádio Web, especialmente ao amigo Márcio Mansur, que não estará hoje aqui, está nos ouvindo através da web. Nós vamos hoje conversar de dois grandes amigos, trabalhadores de Jesus, que aproveitaram o tempo que estiveram aqui neste planeta para se preocupar mais com os outros do que consigo mesmo, que aproveitaram as oportunidades que tiveram para servir, para curar, para consolar, pouco preocupados com as dificuldades, com as agruras, com as críticas, acima de tudo perseverantes no amor a Cristo e no grande mandamento de que é nisso que reconhecereis se sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Duas realidades vividas por Filomeno de Miranda e por Jubiabá. Manuel Filomeno Batista de Miranda nasceu aqui na Bahia, na Linha Verde, no município de Conde, num povoado chamado Jangada. O dia era 14 de novembro e o ano 1876. Assim como Jubiabá, os dois nasceram quando no Brasil nós tínhamos ainda a escravidão negra, a grande vergonha nacional. E quando nós tínhamos a monarquia, ainda era império no Brasil, a república não tinha sido proclamada. Seu Filomeno de Miranda cedo saiu do interior e veio estudar e trabalhar. Formou-se em 1910 na Faculdade Municipal, na Escola Municipal da Bahia, hoje Faculdade de Ciências Econômicas da UFBA. Diplomou-se, bacharelou-se em Fazenda e Comércio e tornou-se um grande administrador de empresas. Era católico, como a maioria da população naquela época, mas começou a ter, já adulto, depois dos 30 anos, um grave problema de saúde, e procurava auxílio nos médicos, e o problema dele persistia e se agravava. Então um amigo lembrou que na cidade de Alagoinhas existia um médico muito famoso, que era receitista e trabalhava com cura, Saturnino Favila. Para lá deslocou-se seu Filomeno de Miranda, um pouco descrente naquela religião e naquele milagre que ele não esperava, mas por já não encontrar mais esperança na cura da medicina tradicional. E para a surpresa dele, foi melhorando aos poucos, foi ficando curado, através de dois procedimentos bem conhecidos nossos nas casas espíritas: o passe e a água fluidificada. Saturnino Favila, como receitista, passava também algumas receitas de homeopatias e alguns chás.
Filomeno, agradecido pelo imenso favor que a espiritualidade havia lhe causado, resolveu dar uma guinada na vida e estudar aquela doutrina que poderia trazer tanto consolo, tanto conforto, tanta cura para as pessoas, seja cura do corpo ou cura da alma. E veio então para a cidade de Salvador em 1915. Aqui ele encontrou um grande amigo, José Pititinga. Tornou-se discípulo de Pititinga. Pititinga, nasceu na comarca de Amargosa, era um pouco mais idoso do que Filomeno de Miranda. Administrador e diretor da União Fabril da Bahia, preocupado com a perseguição que sofriam as casas espíritas, porque naquela época, para fugir das perseguições policiais, todo o candomblé e toda a casa de Umbanda escrevia na porta, Centro Espírita. Havia então necessidade de tomar alguma atitude para identificar os seguidores da doutrina. E Pititinga então funda a União Espírita da Bahia. 1915 era o ano em que Filomeno chegava à cidade de Salvador. Começou uma amizade muito grande com Pititinga, que não nascera Pititinga. Chamava-se José Florentino de Sena. Jornalista, escritor famoso, grande poeta. Escreveu alguns livros famosos, Arpejos Vespertinos, Madressilvas e Tonadilhas, que foi considerado pela crítica literária o mais importante livro no Brasil no ano de sua publicação. César Gama, o maior latinista que a Bahia já teve, médico e político, dizia em todas as oportunidades: na Bahia, em latim, César Gama, César Zama. Em português, o José Pititinga. E Filomeno de Miranda começou a amizade com Pititinga, aprendendo o espiritismo e sem saber, aprendendo também a escrever, para desenvolver com sucesso a oportunidade de trabalho que teria quando chegasse ao mundo espiritual. Mas aqui mesmo, ele já começou a aproveitar aqueles conhecimentos de redação, de conhecimentos da língua, e publicou 3 livros, na época em que ainda estava encarnado. O primeiro deles era a resenha do Espiritismo na Bahia. Depois, enxertos que justificam o Espiritismo. E de uma maneira muito caridosa e educada, respondendo às críticas do padre Huberto Roden, escreveu um livro também, Por que Sou Espírita. Seu Filomeno de Miranda começou a frequentar a União Espírita da Bahia, tornou-se um grande orador, um grande palestrante. Seguiu a escola de Pititinga, adorava fazer palestras sobre um versículo do Evangelho de Jesus. Recebia as pessoas na União, que agora é Federação Espírita da Bahia, com um sorriso, passando sempre pelo corredor, cumprimentando da maneira possível todos os assistentes que iam para as palestras. E dirigia uma mediúnica no grupo da fraternidade, dando especial atenção às questões da obsessão. Um outro amigo importante de seu Filomeno, já não foi para ele receber conhecimentos, mas para ele poder oferecê-los. Nasceu aqui também próximo do Conde, Moacir até conhece, no Arraiá da Cepa Grande, atual Jandaíra. Leopoldo Machado, professor como eu, que veio para Salvador estudar, conheceu a doutrina espírita, era um grande orador e foi muito empurrado por Filomeno de Miranda
para tornar-se um grande trabalhador espírita. Leopoldo Machado vai para o Rio de Janeiro porque lhe oferecia melhores condições de trabalho e de vida e funda lá o Ginásio Leopoldo. Conhece Arthur Lins de Vasconcelos, grande amigo da doutrina. E justamente com Lins de Vasconcelos começa a percorrer o Brasil na caravana da fraternidade. E realiza, eu lembro, tinha 1 ano de idade, em 1948, o primeiro congresso da mocidade espírita do Brasil. Para os jovens aqui da casa, é interessante ler algumas das obras de Leopoldo Machado. Só se tornou a pessoa que foi pelo auxílio, pelo incentivo de Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda começou a ficar enfermo, sofria do coração, e os amigos pediam a ele que não fosse mais a União Espírita, porque tinha que subir algumas escadas, e o coração dele já estava enfraquecido. Ele sorria e dizia: me deixem trabalhar, me deixem trabalhar. Até a antevéspera de sua encarnação, quando a respiração já era difícil, ele sentou numa cadeira, chamou os amigos e disse: agora sim, não vou porque não posso mais. Tenho a consciência tranquila do dever cumprido. Fiz o que pude, o que me foi possível. Sigam agora o trabalho conforme eu já determinei. 2 dias depois, desencarna Filomeno de Miranda, também no dia 14 de julho de 1942. 8 anos depois, Divaldo Franco vai visitar em Pedro Leopoldo Chico Xavier e recebe uma psicografia de José Petitinga. 2 meses depois ele retorna e recebe uma psicografia de alguém que ele não conhecia, Manuel Filomeno de Miranda. Ele lê e guarda com muito carinho aquele texto. E somente 20 anos depois, em 1970, Filomeno de Miranda em espírito aparece a Divaldo Franco e diz a ele que deseja escrever através da mediunidade de Divaldo. Explica a Divaldo que tão logo chegar ao mundo espiritual, foi convidado por Joana de Ângeles a escrever alguns livros explicando às pessoas que estavam aqui encarnadas na Terra os trabalhos de obsessão e desobsessão e as grandes lições de mediunidade que ele já era capaz de transmitir. Filomeno aceita o convite de Joana e, com toda humildade, se prepara para a tarefa durante quase 30 anos. Quase 30 anos. Mas a primeira coisa que Filomeno de Miranda quis mostrar a Divaldo Franco, na colônia Redenção, onde reside no mundo espiritual, não foi trabalhos com obsessão, nem técnicas desobsessivas. Ele leva Divaldo Franco a um grande laboratório, onde ele está empenhado com uma equipe em fazer, nas palavras dele, o prolongamento da vida física através da manipulação de energias usando o perispírito. O reequilíbrio energético era o maior trabalho, a maior tarefa de seu Filomeno no mundo espiritual. Explicou em detalhes o trabalho a Divaldo Franco, que lhe acordou com um entusiasmo muito grande por aquele trabalho. Desejoso também de poder contribuir para o equilíbrio das pessoas e o prolongamento da vida física, que nada mais é do que a cura das enfermidades. No mundo espiritual, ele quis descobrir de que maneira os espíritos tinham agido para curá-lo lá em Alagoinhas, em 1914, através do médium Saturnino Fabio. No mundo espiritual,
ele vai estudar como isso acontece para poder auxiliar a outras pessoas. Depois, ele começa a aparecer a Divaldo Franco por um período de 30 dias, todos os dias, para permitir a afinidade fluídica entre ambos, para que Divaldo Franco então pudesse psicografar as obras que estavam destinadas a serem publicadas e que tanto nós já estudamos aqui no Filomeno de Miranda. A primeira obra foi nos bastidores da obsessão. As demais, e são tantas, eu não vou nem dizer, né? Mas nós temos várias delas aqui. Seu Filomeno de Miranda escreveu muito sobre a mediunidade, sobre as alienações por obsessão e sobre as técnicas desobsessivas, sobre a tolerância religiosa, visitando também casas de matriz africana, onde ele fazia com a equipe espiritual, onde realizava o grande trabalho também de desobsessão. Porque, meus amigos, os espíritos não trabalham unicamente em centro espírita. Os espíritos trabalham na Igreja Católica, no Candomblé, na Igreja Universal, na Igreja Batista, na Umbanda, na Igreja dos Mórmons. Onde tiver um Filho de Deus necessitado, lá estarão os espíritos da falange de Jesus Cristo, dispostos a oferecer o auxílio. E Filomeno, então, nos traz estas grandes lições, que nós temos que respeitar as diferenças culturais e as opções religiosas de cada pessoa, porque todos estamos no mesmo caminho, na grande escola do aprendizado e do serviço. Este foi o Manuel Filomeno de Miranda, escolhido para ser o mentor desta casa, quando o grupo se formou, e Carlão já falou, já explicou muitas vezes isso aqui, e começaram os trabalhos de desobsessão. Procuraram então algum espírito que realizasse trabalho nessa época, e foi recomendado seu Filomeno de Miranda. Temos já certeza de muitos trabalhos, tanto na área de reequilíbrio energético, quanto na área de desobsessão e de exercício de mediunidade, realizados por seu Filomeno de Miranda, não somente nos trabalhadores dessa casa, mas em todos os meus amigos, frequentadores e assistidos, que vêm aqui buscar o auxílio de um espírito amigo. A todos nunca faltou o trabalho, o carinho e a dedicação de seu Manuel Filomeno de Miranda. E por isso eu vou pedir a Moacir, por gentileza, vamos homenageá-lo com a música. Música que vocês conhecem, que vão nos ajudar a cantar, beleza? Manuel Filomeno de Miranda, que está no plano espiritual, nos mostra sua mensagem de luz, nos orientando contra o mal, e esse mensageiro de Jesus, que contribui com a evolução daqueles que condelam para a terra através da reencarnação. Mensageiro da luz,
antes de encerrarmos essa parte que fala de Filomeno de Miranda, eu coloquei aqui 3 pensamentos que permeiam toda a obra de Filomeno de Miranda. Para você não se sentir incomodado por espíritos mais atrasados ou vingativos ou que não lhe querem bem, só tem um caminho que já foi apontado por Jesus: vigiai e orai. A sua proteção está em suas mãos. Melhore-se, aprenda, cresça, trabalhe, cuide de fazer o bem aos outros, e os espíritos menos evoluídos vão se afastando por não sintonizarem mais naquela faixa vibratória onde vocês se encontram. O segundo grande conselho é estudar a doutrina espírita, para entender em que consistem as obsessões, quais são as técnicas desobsessivas, em que consiste a mediunidade, como podemos melhorar a nossa capacidade mediúnica e de que maneira podemos nos tornar bons médiuns para sermos trabalhadores na seara de nosso Senhor Jesus Cristo. E a terceiro ensinamento é a prática da caridade. Mão que não está suja de trabalho não serve para se postar e elegir ao céu uma prece. Jesus já nos ensinava: deixe a oferta sobre o altar e vai à procura de teu irmão. Depois retorne e faça a sua prece. A melhor prece é a prece do trabalho, aquela que sai do coração, que vem com o rosto suado, carregado de paciência e de compaixão. Esta é a prece do bom cristão. Em seguida nós vamos falar do outro grande amigo desta casa. Eu estou tendo a oportunidade de mostrar a imagem. E esta imagem e as artes de seu Filomeno, eu vou começar a falar de Jubiabá. Eu vou começar a falar um pouquinho antes de falar do que eu queria falar com ele. Eu comecei a fazer um trabalho, uma pesquisa, a buscar informações sobre Jubiabá, tem já alguns anos. Encontrei algumas informações na UFBA, no curso de jornalismo da UFBA. E aí fui encontrando informações do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. E fui encontrar até informações numa dissertação de mestrado na Universidade Fluminense, do Rio de Janeiro. Mas não encontrava de maneira nenhuma uma foto de Jubiabá. E um dia, conversando com Marina, eu feliz da vida, porque já tinha algumas descobertas, dizia a ela que como era Jubiabá. E ela então dizia: seu Domingos, me consiga uma foto. E eu fiquei assim me sentindo na obrigação de encontrar essa foto para Marina. E descobri então que houvera aqui na Bahia, em 1937, um congresso afro-brasileiro, o segundo congresso. O primeiro tinha sido em Recife. E que Jubiabá tinha dado uma entrevista num antigo jornal chamado O Estado da Bahia, no dia 11 de maio de 1936, e que eu poderia encontrar esse jornal ainda no Instituto Histórico e Geográfico. E aí nós fomos ver que já não estava mais lá no Instituto Histórico e Geográfico, se encontrava na Biblioteca Pública, lá nos Barris. E eu saí daqui com minha esposa, com a máquina fotográfica, feliz da vida, de ônibus, para ir aos Barris e fotografar Jubiabá, para dar o prazer de fazer a surpresa a Marina. Chegamos lá, fomos procurar as entrevistas do dia 9 de maio, e assim, todas as outras a gente encontrou sem dificuldade. Esta do dia 11, eu encontrei a entrevista na íntegra, mas sem a foto de Jubiabá.
não tinha foto de Jubiabá. Então eu fiquei assim muito frustrado, pensando assim, olha Jubiabá, você está me aprontando muito, porque você sabe o sacrifício que eu fiz para conseguir esta foto, e agora você vem e some com essa foto. Então eu fiquei assim entristecido, e esqueci a foto de Jubiabá, fui fazendo outras palestras, outros assuntos, até que alguns meses atrás, Selma me pediu para fazer uma palestra que seria em outubro, sobre Filomeno de Miranda. Aí eu pedi, vou falar de Filomeno, quero falar de Jubiabá. Tá bom, então vamos fazer essa palestra em outubro. Então fiquei procurando uma foto para mostrar. Sentei na frente do computador, fiz uma prece e comecei a procurar nas universidades para ver se achava alguma coisa. De repente chega um cidadão do meu lado e diz assim, meu filho, você ainda está procurando retrato em textos? Eu olhei assim do lado, estou procurando retrato em textos. Eu olhei para a tela do computador e vi lá imagens. Eu digo, descobri o Brasil. Imagem. Precisou ser o Filomeno vir me puxar, Jubiabá vir me puxar as orelhas. Cliquei lá em imagem e escrevi Jubiabá. Olha a foto aí. Sem trabalho nenhum, era tão fácil. Não sei por que ele me maltratou tanto. Me deixou 2 anos procurando a foto. E a minha palestra seria também em outubro. Mas Moacir já estava certo que viria hoje, 20 de setembro, aqui na Bahia. E todos nós sabemos da predileção, do agrado que Jubiabá tem pela música que Moacir canta aí. De repente, Selma liga, Domingos, vou antecipar a sua palestra, porque o palestrante que viria no dia 20 teve um impedimento e não pode mais. Meu Deus, Jubiabá de novo. Aprontando de novo. Fez o palestrante ter lá qualquer coisa para eu poder vir falar dele aqui, e Moacir está aqui tocando a música dele. Então daí você já pode perceber o bom humor que tem o nosso amigo Jubiabá e o cuidado que ele tem com cada um de nós. Severiano Manuel de Abreu, capitão do Exército da Bahia, nasceu no dia 20 de abril de 1886, quando seu Filomeno de Miranda já tinha 10 anos. De uma família pobre, numa época em que era difícil a escola, era difícil as oportunidades de aprendizado, e o ganha-pão também não era nada fácil. O menino veio para Salvador e começou a arranjou um emprego para ser lavador de vidros numa farmácia. Enquanto ele lavava os vidros, ele também foi aprendendo a manipular as folhas, os chás, as substâncias. Foi lavando as chagas dos feridos e tendo um grande desejo de poder aliviar aquelas dores. Trabalhou alguns anos nessa farmácia. Aprendeu bastante a ter compaixão e vontade de resolver os problemas do sofrimento humano. Durante muito tempo, seu Jubiabá foi descrente. Até os 14 anos aproximadamente, quando foi procurado por um amigo que estava com uma pessoa muito enferma na família, e ia para as casas espíritas de candomblé e para os médicos e não achava solução para a saúde do rapaz. Aí foi pedir a Jubiabá, com 14 anos, que levasse o menino a uma casa espírita na cidade de Palha. O paciente chamava Sidrônio, e Jubiabá pegou o Sidrônio pelo braço e viajou sozinho para lá. Apresentava muito desequilíbrio mental ao amigo necessitado. E Jubiabá, na primeira oportunidade, viu a manifestação do obsessor que atormentava aquele rapaz. E disse a Jubiabá que se acalmasse, que ele ia se afastar do rapaz. E deu até um prazo, daqui a 15 dias, e deu um local, no cemitério. Jubiabá ficou impressionadíssimo, não entendeu nada, ele não acreditava, Jubiabá não acreditava em nada.
15 dias depois, bate a porta dele o amigo que havia pedido ajuda para o irmão enterro. Ele disse: olha, hoje é o sepultamento de meu irmão. Aí ele foi associar uma coisa com a outra, o que o Espírito havia dito e o que havia acontecido. A obsessão já estava a tal ponto que quando o Espírito se afastava, causava a morte do assistido. E aí ele começou então a frequentar, a procurar entender, a estudar as casas espíritas. Naquela época os nomes eram meio diferentes aqui na Bahia, mas na região das docas de Wilson até os coqueiros de Pilar, havia uma casa denominada, estou falando aqui palavras de Jubiabá, havia uma casa denominada na casa do Dr. Wilson, presidida pelo professor Firmo, que permitia a incorporação de espíritos para a desobsessão e para a cura dos enfermos. O Jubiabá então foi para lá para poder estudar. Na terceira reunião, ele é jogado no chão, incorpora sem saber o que era isso, e o espírito então se identifica: eu sou o Jubiabá e temos um grande trabalho a fazer. Como a casa não permitia fazer os trabalhos que Jubiabá pretendia, ele acabou fundando a própria casa na Rua Nova do Queimado. Depois o espaço ficou pequeno, como aqui no Filomeno, que começou numa casinha pequena, e ele foi lá para a caixa d'água, número 10. O espaço foi ficando pequeno, e ele foi para a Cruz do Cosmo, Morro da Cruz do Cosmo. Atualmente, Rua Saldanha Marinho, no IAPI, número 205. E construiu uma casa enorme, 5 janelas de frente, uma varanda enorme ao lado, terreno amplo nos fundos, centro espírita, paz, esperança e caridade. Lá passou a maior parte de sua vida Jubiabá, realizando os trabalhos. Ele que não tinha sido católico na infância, que vinha do movimento de Candomblé, e encontrava muita dificuldade, porque Severiano Manuel de Abreu achava que a gente deveria ter tolerância religiosa com todos, e que não era possível que, vivendo na Bahia, com a influência dos negros, dos índios e dos brancos, a gente pensasse em ser sectarista, aceitasse só a religião dos negros ou só a religião dos brancos, e ninguém pensasse na religião indígena. E ele então começa um movimento chamado Candomblé de Caboclo, onde se misturavam alguma coisa das religiões de matriz africana, alguma coisa das religiões indígenas e a doutrina espírita de Kardec. Os inimigos do movimento do Candomblé de Caboclo não perderam tempo em querer ser engraçadinhos para diminuir a grandeza do movimento, e diziam que Jubiabá tinha um candomblé de cadinho, um cadinho de queto, um cadinho de Angola, um cadinho de índio, um cadinho de kardecista. Mal sabiam eles que nós somos um povo do cadinho, um cadinho de preto, um cadinho de índio, um cadinho de branco, que somos o povo brasileiro. Já diziam, querendo ofender Jubiabá, a nossa grande realidade: todos nós somos irmãos, aprendemos a respeitar todas as religiões. Mas por isso, Jubiabá não era bem conceituado entre os intelectuais e os extremistas das religiões africanas. Logo após a abolição da escravidão, um grupo de pessoas e de intelectuais teve uma iniciativa muito bonita de se tornar conhecidos os costumes africanos, para que as pessoas fossem perdendo o preconceito e se parassem de perseguir, porque naquela época, meus amigos, o candomblé, a umbanda e o espiritismo eram crimes no Brasil. Ia para a cadeia, dar passe e água frutificada era motivo para ser preso. A gente já não estaria aqui há muito tempo, né? Pois eram as dificuldades da época. Mas Jubiabá não era negão. Jubiabá não tinha estado na África, e Jubiabá não seguia a linha queto de candomblé. E aí
Gilberto Freire fez o primeiro congresso afro-brasileiro em Recife, autor de Casa Grande e Senzala, intelectual conhecido no Brasil todo. E aqui na Bahia nós tínhamos um grande escritor, chamado Edson Carneiro, que desejou realizar o segundo congresso afro-brasileiro aqui em Salvador. Gilberto Freire dizia que na Bahia não tinha homem com conhecimento para executar essa tarefa. Edson Carneiro queria provar que sim. Organizou todo o congresso, marcou data para que ele acontecesse, mas não tinha uma pessoa de nome para chamar nos jornais, para mostrar o congresso nos jornais. E aí não teve outra solução, botou o seu Jubiabá. Anunciou o segundo congresso afro-brasileiro na Bahia, fora da Bahia, com grandes reportagens de Jubiabá, que era, como o próprio Jubiabá dizia, já conhecido no Brasil inteiro e no exterior. Teve um caso famoso de uma senhora italiana que veio se tratar com Jubiabá, Dona Filomena Morano, saiu nos jornais naquela época. Vinha gente não só da Bahia, do interior da Bahia, de outros estados brasileiros, de muitos países da Europa. Uma vizinha, recebendo um jornalista, uma vizinha de Jubiabá, disse assim: moço, isso aqui é uma romaria de dia e de noite. É tanta gente que a gente não tem mais sossego. E não é só gente pobre feito nós, nem preto feito nós, não. Aqui, moça, vem doutor, vem advogado, vem juiz, vem gente que tem muito dinheiro. O governador Seabra não parava de bater a porta de Jubiabá através de conselhos. Martinelli Braga, oficial de gabinete do governador Juraci Magalhães, vivia na porta de Jubiabá. E Jubiabá não era só um líder religioso, era um líder cívico, era um líder popular, era um líder da sua cidade. A energia elétrica e a água foram levadas para o IAPI, para a caixa d'água, através de seu Jubiabá. Na eleição de Americano da Costa para a prefeitura de Salvador, seu Jubiabá conseguiu 1.500 votos para poder melhorar a situação daquele povo. Os jornalistas que vinham antes dessa época visitar Jubiabá diziam que quando começava a subir a ladeira da Cruz do Cosme, Saldanha Marinho hoje, a partir das 8 horas da noite ninguém mais podia andar, porque só se ouvia latido de cachorro e uma luz bruxuleante de arçote em algum casebre da região. Jubiabá não era só um líder religioso, ele se preocupava em oferecer moradia, em oferecer ajuda, oportunidade de trabalho. Naquela época não havia água encanada, e Jubiabá levava para lá o chafariz, que coisa que só tinha aqui no centro de Salvador, no centro histórico, na Graça, Nazaré, onde morou o Pititinga, lá na rua do Limoeiro, né? Mas lá naquele bairro pobre, naquela época não existia essas coisas, e começou a ter esse saneamento básico, essa urbanização toda naqueles bairros, pelo trabalho incansável de Jubiabá. Então, voltando ao congresso, eles noticiaram amplamente a entrevista e essa foto de Jubiabá. As pessoas do Brasil inteiro tinham vontade de vir à Bahia, não por causa do congresso que não interessava a ninguém, mas para conhecer e conversar com Jubiabá. Chegou aqui e começou o congresso. Presidente de honra do congresso, seu Martiniano Eliseu de Bonfim, um preto de candomblé, dizia que não era, viajou várias vezes para Lagos, na Nigéria, ex-professor de inglês naquela região e fornecedor de muitas pesquisas para Nina Rodrigues, que achava que os negros, que queria provar que biologicamente os negros eram inferiores aos brancos. Então o seu Maximiano Eliseu do Bonfim fornecia todas as informações para que fosse possível arranjar essas provas. Foi o presidente de honra do congresso. Mãe Aninha, do Irê Axé Apó Punjá, apresentou o trabalho sobre comida de santo. Seu Bernardino do Bate-Folha
as religiões de Congo e seu Manuel Palefado Pozum, o ambiente, o universo religioso dos negros na Bahia. E a parte alegre, que baiano gosta de alegria, ficou por conta de um discípulo de Jubiabá muito famoso, Joãozinho da Goméia, que apresentou um samba, uma roda de samba no Clube Itapadipe, e uma tarde fetichista na Cachoeira de São Bartolomeu, e um show de músicas de candomblé na Rádio Comercial da Bahia. E as pessoas então vieram para o congresso e ficaram frustradas porque não encontraram lá seu Jubiabá. Pegavam o carro e procuraram saber quem poderia levá-los até Jubiabá. E aí acontecia uma coisa interessante. Jorge Amado publicou em 1935, 2 anos antes do Congresso, um livro com o título de Jubiabá. Jorge Amado pretendia descrever a realidade da Bahia e achou lá um pai de santo, de carapinha branca, de pernas encurvadas, corcunda, andando com a ajuda de um bastão, pronunciando palavras em nagô, e botou o título de Jubiabá, porque Jubiabá já era muito conhecido, e essa certamente era uma maneira de ajudar a vender os livros. Seu Jubiabá leu o livro de Jorge Amado, ficou furioso, e quando os jornalistas tocavam no assunto, ele dizia que era um livro que quase não se pode ler, de tanta pornografia, e não tem nada a ver com Jubiabá, que não era um negro de carapinha branca, não tinha pernas tortas, não morava num barraquinho de barro. Jubiabá era um homem de uma boa condição de vida. Jubiabá era fazendeiro, tinha fazenda de cacau em Ilhéus. Jubiabá tinha várias casas de aluguel. Jubiabá veio antes de existir o Filomeno de Miranda em Itapuã, instalar aqui a sua indústria de pesca. Jubiabá tinha casas e comércios em Camaçari. Era uma pessoa bem situada na vida, por isso podia ajudar tanto financeiramente as pessoas. Estava muito distante daquele negro descrito por Jorge Amado naquele livro Jubiabá. Então os jornalistas chegavam lá, querendo conhecer o Jubiabá do Jorge Amado e o Congresso, iam procurar Jubiabá. Chegando lá, encontravam aquele homem de uma estatura mais alta do que o normal. O que eu estou falando agora foi escrito por um jornalista, João Duarte Filho, de Pernambuco, da comitiva do governador de Pernambuco, que veio para o Congresso e não admitia ir embora sem fazer uma entrevista com Jubiabá. E ele descreve Jubiabá, um homem com uma estatura alta, acima da média, muito educado, de conversa mansa, muito paciente e humilde. Não se vangloria de nada, nem das curas que realizou. E quando perguntavam a Jubiabá qual era a função dele nesse planeta, ele respondeu em 1936: curo e faço caridade, com o dom que Deus me deu. Jubiabá foi o maior médium de cura que nós tivemos no estado da Bahia. E os jornalistas então começavam a escrever sobre Jubiabá, sobre os trabalhos que eram realizados em sua casa, e sabendo por outras notícias cheias de preconceito que Jubiabá era chefe de um candomblé, chegavam lá e encontravam Jubiabá sentado à cabeceira de uma mesa, uma toalha branca, rodeada de médiuns. E aí eles perguntavam: aqui não bate? Bate é o tambor, viu? Jubiabá dizia: não, minha casa não é de bater, minha casa é de sessão. E abria o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos médiuns, o livro dos Espíritos, e oferecia às pessoas para que elas estudassem e aprendessem o que era a doutrina espírita. Esse era o Jubiabá, um homem incompreendido em seu tempo, mas com uma enorme capacidade de vencer obstáculos. Não bem quisto entre os brancos porque era mulato, não bem aceito entre os pretos porque não era negro, não era de candomblé
porque não aceitava só aqueles princípios das religiões puras africanas. Entendia que morava no Brasil e precisava valorizar os conceitos portugueses e indígenas que nós tínhamos nessa terra. Com todas as perseguições e com todas as dificuldades, Jubiabá nunca botou o livro embaixo do braço, nem a mochila nas costas, e disse para mim: chega, já desisto, não preciso mais dessas coisas. Jubiabá sorria, levantava e dizia: vamos ao trabalho. Quando as pessoas falavam com ele no sentido de ofender, na maioria das vezes ele só dava um tapinha no ombro, e outras vezes simplesmente dava um sorriso, e não tinha palavra nenhuma, esperando que aquela pessoa tivesse tempo para refletir e pudesse conhecer o trabalho que ele fazia aqui na... Uma determinada ocasião, estava num tratamento desobsessivo na casa de Jubiabá, que muita gente nem chamava de centro espírita, chamava de casa de saúde. Uma garota de 14 anos, Maria Rodrigues de Oliveira. Então os fiscais da vigilância sanitária naquela época a recolheram de lá, dizendo que ali não era hospital, e a internaram num centro de mendicância como doida, porque ela estava possuída, obsidiada em alto grau, e impediram de fazer o tratamento também a outro que estava lá na casa de Jubiabá, Armando Chaves, que foi conduzido para a família em Itapagi. Muitas vezes as pessoas atrapalhavam o trabalho de Jubiabá. Ajuda ele teve pouco, só a fortaleza na crença no trabalho de Jesus e no encantado, que naquela época não chamavam mentor, no encantado dele, que era Jubiabá. Ninguém mais nem sabia quem era Severiano Manuel de Abreu. Todo mundo só sabia quem era seu Jubiabá. Faleceu aos 51 anos de idade. Nasceu no dia 20 de abril de 1886 e desencarnou no dia 28 de outubro de 1937 em uma de suas fazendas de cacau em Ilhéus. O pessoal diz que foi obra de Jubiabá, para fazer ele e Jorge Amado ficarem pertinho do outro, que são Jorge dos Ilhéus. Como Jubiabá gosta muito de brincar, né? Sabe as coisas que são necessárias, então ele vai nos permitindo esse tipo de brincadeira quando falamos do nome dele. E hoje eu não posso encerrar minha conversa sem lembrar do meu primeiro contato com Jubiabá aqui nesta casa, e de agradecer de uma maneira especial a Marina por permitir trazer Jubiabá para o trabalho que ele ainda necessita fazer, acolhendo a cada um de nós como filhos, como amigos, como protegidos nesta casa. Foi através de Marina, mais ou menos onde ela estava sentada, e lá no fundo da sala, quando eu vi a primeira incorporação de Jubiabá. Quando ele se aproximou de cadeira por cadeira, eu estava lá de olhos fechados e não via nada, mas quando ele se aproximou de mim, eu sentia que ele estava se aproximando. Não via, mas já sentia a energia. E quando chegou à minha frente, eu tentei levantar da cadeira umas 10 vezes. Botei a mão assim ao lado e tentei levantar, não tinha força. Levantava um pouquinho, não tinha força, caía novamente. Tal era a energia. E na hora que Jubiabá me deu seu primeiro abraço, meu peito se expandiu, e esta sala ficou pequena para mim. Eu achei que não caberia mais aqui dentro. Era uma energia que eu nunca mais esqueci na minha vida. E hoje, já alguns anos depois, não sei quantos, que eu já perdi a conta, eu tenho muito orgulho, muita alegria de dizer que trabalho com o seu Filomeno de Miranda e com Jubiabá. Que Jesus os abençoe. Para quem está com o livrinho aí, está na folha 3. Vamos então cantar essa canção em homenagem a esse nosso querido irmão
Essa canção veio tão facilmente, né? E não imaginávamos que iria refletir tão forte para aquele a quem nós queríamos prestar essa homenagem, com essa simplicidade que é a canção, que é essa letra, mas que para mim, apesar de ser simples, bem sintetizada, ela reflete para mim tudo aquilo que eu sinto com relação ao nosso querido irmão Jubiabá. Amigo, nossa gratidão é imensa pelo que representas para nós. Tu és nosso farol resplandecente, é nosso incentivo à tua voz. A tua palavra nos anima, nos chamando sempre à reflexão, nos relembrando os nossos compromissos, fortalecendo a nossa união. Jubiabá, Jubiabá, fonte de amor, fonte de Jubiabá, luz do Senhor, luz do Senhor, Jubiabá, Jubiabá, trabalhador, trabalhador da seara do Cristo, o nosso incentivador. Amigo, nossa gratidão é imensa pelo que representas para nós. Tu és nosso farol resplandecente, é nosso incentivo à tua voz. A tua palavra nos anima, nos chamando sempre à reflexão, nos relembrando os nossos compromissos, fortalecendo a nossa união. Jubiabá, Jubiabá, fonte de amor, fonte de amor, Jubiabá, luz do Senhor, luz do Senhor, Jubiabá, Jubiabá, trabalhador, trabalhador da seara do Cristo, o nosso incentivador. Jubiabá, Jubiabá, fonte de amor, fonte de amor, Jubiabá, luz do Senhor, luz do Senhor, Jubiabá, Jubiabá, trabalhador, trabalhador da seara do Cristo, o nosso incentivador. Viva! Muito obrigado. Obrigado. Gente, eu nem sei se é pra eu vou tentar. Ouvido? Não, agora. Então, eu vou tentar, porque assim, a emoção de que eu estou sendo tomado agora, eu vou enrolar, né? Para poder falar.
mas é enorme, porque muitas das coisas que vocês souberam agora, para mim também foi de primeira mão. Porque quando eu iniciei o desenvolvimento da mediunidade, e Bernardo falou de Jubiabá, e falou da importância do trabalho dele, e ele disse assim para mim: é melhor você nem saber. Muitos médiuns se perdem porque acham que as competências dos mentores são transferidas para eles, e se perdem. Então, eu nunca quis saber nada de Jubiabá. Para mim era importante que eu o aceitasse, que eu tive dificuldade em aceitá-lo. Para mim ele era fruto da minha imaginação, como eu já falei antes. E depois de muito trabalho da espiritualidade dele, de Bernardo, meu parceiro, meu médico de transporte, meu médico de transporte, talvez sem ele já tivesse desistido, né? Então, depois de muitas idas e vindas, eu, um dia com a minha filha, tive uma experiência que eu não duvidei mais da existência de Jubiabá e da distinção entre ele e eu. A partir daí, e de algumas tomadas de consciência, eu resolvi buscar entender qual era a minha missão e desenvolvê-la da maneira que eu desenvolvo. Então, por exemplo, hoje eu entendi por que eu sou assim, né? Se alguém olhar no meu anel e dizer que lindo, eu tiro do meu dedo todo. Sempre fui assim desde criança. Às vezes eu estava com minha conta negativa e pagava a faculdade da colega. E de tantas outras coisas, sempre foi assim na minha vida. Eu gosto das coisas boas, claro, quem não gosta, né? Mas isso, o dinheiro para mim tem um outro valor, né? Ele não está para que eu... Obrigado. Estou me sentindo um pouco assim, acho que eu tive a mão Eu estou preocupado com as fazendas de cacau que ainda não vieram. Mas então, Carlos está dizendo que está esperando fazenda de cacau que ainda não vieram. No testamento de Jubiabá, tinha uma coisa muito interessante, que ele gostava muito de tecnologia. Tinha um rádio de 9 válvulas comprado à prestação, para que a não terminar de pagar. pronto, gente, mas é isso aí. Muitas, como eu estava dizendo, muitas coisas que são da minha, eu achava da minha personalidade, são coisas também que talvez sejam, mas que também tem muito a ver com essa forma de ser dele, porque a gente sabe que os espíritos que nos escolhem ou são deliberados para fazer esse papel de nos ajudar, de alguma forma tem alguma coisa a ver, né? Algum compromisso. Então, muitas coisas, né? Eu me vi Jubiabá. Agora, tem uma coisa que ele falou que ele era mansinho. Eu nunca fui mansinha, não. Eu aprendi um pouco a ser mansinha, porque, na verdade, aí já vem a parte da constituição egóica. Meu pai me ensinou a ser durona, né? Ser sargentão. Até meu apelido aqui um tempo foi esse, né? Marina Sargentona. Depois passou. Porque também essa era uma forma de eu me proteger da minha forma de ser. Porque se eu for do jeito que eu gostaria de ser, que um dia você, eu não vou mais trabalhar profissionalmente, eu não vou mais trabalhar por dinheiro, eu vou buscar me dedicar um pouco mais sobre esse meu lado espiritual. Já estou tentando fazer, mas isso é algo que tem que ser aos poucos. Então, eu fico assim bastante lisonjeada por ter sido permitida
por ter sido permitido que esse espírito viesse trabalhar comigo, né? Eu me coloco, e eles sabem disso, né? Inclusive o Dr. Filomeno, do quanto eu estou me empenhando, né? Nessa busca do que o Sr. Domingos falou, da cura do físico pela energia, né? Eu estou me aprofundando nisso. Então, assim, já de há muito tempo eu estou fazendo a minha parte e com confiança. E assim, no fim, eu me emocionei bastante, não só com as coisas que o Sr. Domingos trouxe de Jubiabá, mas com o próprio Sr. Domingos. Porque o Sr. Domingos é uma pessoa que me inspira, né? Do que eu falo e do que eu vejo. Porque existe uma diferença entre o que você fala e o que você faz. As pessoas às vezes separam, né? E o Sr. Domingos, para nós, é um exemplo do espírita que entendeu o papel dele aqui e que com todas as agruras e com todas as dores, e não há dor maior do que a perda do filho, eu penso, ele está seguindo o caminho dele. Então, Sr. Domingos, meu muito obrigado. O Senhor é a realização desse trabalho. E tenho certeza que continuaremos até enquanto desencarnarmos. Obrigado, gente. Isso é exemplo de perseverança. Jubiabá conseguiu que Marina fizesse a primeira palestra dela sem se dar conta disso. Pois é, gente, quando eu cheguei aqui, eu encontrei aqui Carlos e Marina. Tenho realmente muita gratidão. Me ajudaram muito a desenvolver minha mediunidade, a resolver o problema de mediunidade do meu filho. E tem ajudado a muitas pessoas. Então, o exemplo para todos nós aqui é Carlão e Marina. Nesse trabalho silencioso, muitas vezes escondido, sem querer vir aqui aparecer numa palestra, mas estando sempre dispostos a ouvir, a atender, a estender a mão e a permitir que esses dois espíritos tão evoluídos, Jubiabá e seu Filomeno de Miranda, pudessem estar conosco. Um abraço do coração. Agora não tem clima fazer rifa, né?